Santo Agostinho colocou esta pérola aí para a gente, em agosto de 1863. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos psíquicos e espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação do isolamento. É curioso, muito curioso. Santo Agostinho foi um personagem dos mais importantes na codificação espírita. É dele o comentário da questão 900 e não sei quanto, em que Allan Kardec pergunta o que nós deveríamos fazer, e ele diz: o sábio da antiguidade já viu isso, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec então faz uma subpergunta dizendo: bom, mas a força dessa frase eu conheço, eu quero saber como é que se faz isso. E aí Agostinho, ele dá uma resposta em 2 tons. Ele começa dizendo assim: fazei como eu fazia quando estava encarnado. Então é uma resposta pessoal. E aí ele diz que todo dia, ao deitar, fazer um levantamento da vida, o que a gente não percebe é que no último parágrafo do comentário dele, aí ele sai do eu e entra no nós. À primeira vista parecia aquela coisa de, muitas vezes a gente está falando, não porque eu, aí a gente usa o nós no sentido de tornar mais leve a expressão. Mas Agostinho, ele usa o nós querendo dizer nós mesmos. Porque já no finalzinho desse último parágrafo ele diz assim: não foi outra a razão pela qual nós ditamos o livro dos Espíritos. Uau! Peraí, ele começou respondendo ele, a pessoa. E no final, subitamente ele sai do eu para o nós. E deixa essa pérola que passa despercebida muitas vezes. Quase todo mundo se lembra dessa questão e se lembra dessa descrição dele de reviver o dia a dia. Mas pouca gente percebe esse final, quando ele vai para o coletivo e coloca o livro dos Espíritos como tendo uma razão. A razão foi o quê? Que a gente se conhecesse a si próprio. Então muda muito a visão de um contexto tão grande como o do livro dos Espíritos. Se tudo aquilo era um resumo da gente ter o autoconhecimento, então de fato é um livro filosófico, um livro dos Espíritos, como ele, Allan Kardec, coloca um livro de filosofia espiritualista, e que ele pega uma das frases filosóficas mais conhecidas de todos os tempos, de Sócrates, que era o conhece-te a ti mesmo. E aí ele vai e sintetiza que essa era a razão de ter sido escrito o livro dos Espíritos. E esse mesmo Santo Agostinho, ele é quem escreve isso aqui, que o magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, e acrescenta que essa ação espiritual é a fonte de todos os fenômenos espíritas. Ora, vamos raciocinar. Se todo fenômeno espírita tem no magnetismo o seu ponto de partida, como é que a gente tem observado os fenômenos espíritas sem considerar o magnetismo? Ou então, Agostinho aqui, ele deu uma exagerada. As duas não. Ou ele sabia do que ele falava, ou ele puxou o brasa para a sardinha dele. Eu estava comentando hoje de manhã aqui com alguém, que lembrando que Allan Kardec, quando escreveu o livro dos Espíritos, ele já tinha 35 anos de magnetizador. Então ele era prático do magnetismo. Se essa frase tivesse sido ele quem dissesse, a gente poderia dizer: não, é que como ele era magnetizador, então nada mais justo que ele esteja enaltecendo o magnetismo. Mas aqui é um espírito que vem, é um espírito que está na cabeça do processo da codificação. E depois, quando ele fala de que o sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma, obviamente ele queria também dizer alguma coisa. Como é que a gente vai estudar, por exemplo, o perispírito sem considerar as implicações do sonambulismo?
Aí vem a pergunta mais inconveniente de todas: de onde é que anda o sonambulismo? Desapareceu. E aí, o que a gente faz? Que espiritismo a gente está seguindo, afinal de contas? Sem magnetismo, sem sonambulismo, sem entender filosofia, porque na hora em que a gente não pode discutir nada do meio espírita que a gente é considerado obsidiado, então não tem filosofia mais em espiritismo. Então a gente está fazendo o que disso? Um monstrengo. Ciência então não tem. Faz muito tempo que eu venho com essa instigação ao meio espírita. Me digam 5 espíritas vivos que fazem filosofia espírita. 5. A gente tem dificuldade. Não é que não existam, mas a gente tem dificuldade de reconhecer 5 filósofos espíritas. E 5 cientistas espíritas. A gente consegue apontar hoje 5 pessoas que estão fazendo espiritismo científico? É difícil. Aí a gente diz que espiritismo é ciência e filosofia. Aonde? Quando? De que maneira? Se a gente está tirando as alavancas disso. Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos e põe 1018 perguntas, fora as subperguntas. Aí a gente não pode perguntar. Então, a Deus o modelo dele. E quando chega na hora de experimentar, a gente não pode experimentar. Não bastasse a gente não ter as condições do experimento, e a gente quer experimentar alguém no histórico. Não pode, aqui nessa casa não pode, não é assim, não é para isso, então fica tudo difícil. Adilson é um dos poucos valorosos espíritas que tem trabalhado o sonambulismo. Convenhamos, é muito pouco. É muito pouco. E olha que Adilson é um cara extremamente dedicado. Ele está concluindo agora o curso de psicologia e ele vai apresentar na tese dele algo associado ao sonambulismo. Mas ele está procurando links que façam com o sonambulismo coisas que não têm solução até hoje, como esquizofrenia. No primeiro dia de aula que eu tive de psicanálise, a primeira coisa que a gente aprende é que esquizofrenia não tem cura. Se você fala com qualquer psiquiatra, é a primeira coisa que ele diz: esquizofrenia não tem cura. E hoje em dia todo mundo sabe disso, esquizofrenia não tem cura. E quando você chega no meio magnético, parece que a gente está pegando também a mesma doença. Mas será que não tem cura mesmo? Isso foi uma coisa que disseram e a gente está com isso preso na garganta até hoje. A Dilson está querendo mexer nessa coisa. Eu estou dizendo querendo, porque eu não tenho nenhuma autoridade para dizer que ele já está mexendo, mas na realidade ele já vem fuçando nisso. E está pegando isso via sonambulismo. Agora, com que apoio? O próprio meio espírita fica todo de lado. O sonambulismo hoje é considerado apenas no seu sentido patológico. Uma pessoa que acorda no meio da noite para fazer alguma coisa. Enquanto que no tempo de Kardec, o livro do Marquês de Puységur, ele o pai do sonambulismo. Era um livro para todo espírita que quisesse conhecer o que Allan Kardec fazia na época, deveria ler, para ver quais eram as potencialidades que se tinham com o sonambulismo. Vitor, o grande, vamos dizer aqui, ignorante, que era uma pessoa sem cultura nenhuma, que foi o primeiro grande sonâmbulo do Marquês de Puységur, ele era de uma precisão que até hoje me espanta. Eu vou voltar a ter uma crise daqui a tantos dias, pelo horário da manhã, entre as 9 e 10 horas da manhã. Aí as pessoas dizem, mas isso é intuição. Pode ser, que eu estou dizendo de mim mesmo. Mas aí ele ia tratar um outro paciente e... Mas tu consegue guardar na papel para mim? Desconforto. Eu achei aqui, ó. Tem. Eu estou para explicar, minha nariz hoje não está aqui. Obrigado. Aí ele dizia, estou tratando do paciente e eu queria que você examinasse qual é o problema do paciente. Aí ele dizia,
peraí, deixa eu ver. Bom, ele tem isso, por conta disso, você vai fazer isso, aplicar tantos passes nele, e depois de tantos dias, em tal horário, ele vai ter um novo surto. Oi, agora era com os outros. Então não era indutivo, porque o outro não sabia disso. E que coisa curiosa, ele dizia, eu vou passar por isso, e eu estou dizendo que eu não posso fazer isso que eu estou fazendo. Você vai ter que dizer para eu não fazer, mas não pode dizer que fui eu que disse. Olha que coisa maluca. Ele entrava em sonambulismo, mas quem conseguia perguntava a ele, olha, você vai fazer isso, mas diga isso, ou seja, dava uma bronca em alguma coisa que ele estava fazendo. Mas não diga que fui eu que disse, porque senão não acredito. Ou seja, ele sonambúlico, ele sabia dos próprios limites. Olha que coisa preciosa. Esses casos estão narrados nos livros deles. No livro de Deleuze, aqui, esse capa azul, também tem vários capítulos falando sobre sonambulismo. Você lê La Fontaine, fala sobre sonambulismo. Você lê sobre Barão de Pontet, fala sobre sonambulismo. Você lê Allan Kardec, fala sobre sonambulismo. E onde é que foi parar esse bendito? Não está na casa espírita, então está onde? Jacó, o sonambulismo, desculpa. O sonambulismo ele não tem relação com essa hipnose. Hoje em dia se usa muito hipnose, né? Quer dizer, não muito como poderia. Mas não tem essa relação, não virou hipnose? Tem uma relação direta, porque a hipnose veio do sonambulismo. Não foi o contrário. Na realidade, o sonambulismo ele veio casado com o magnetismo e o hipnotismo ele veio como uma derivação da aplicação do magnetismo, porque as pessoas tinham sonambulismo natural. E no primeiro era natural porque as pessoas às vezes chegavam e sonambulizavam. Mas depois ficou na dúvida de que nem era tão natural assim, porque muita pessoa entrava em sonambulismo na hora do passe. Como as sessões de passe daquela época eram longas, pelo menos 1 hora cada sessão, então a pessoa, uns pensavam que tinha dormido, na realidade sonambulizava. Quando o magnetizador tinha aptidão e começava a perguntar, daí ele começava a falar coisas que ele não sabia e nem lembrava quando voltava. Aí o Marquês de Ponsegui desenvolve técnicas para indução, só que ele não descreve as técnicas, quem descreve é Deleuze, para levar as pessoas à indução. E muitos desses, em vez de fazer o procedimento completo, entrava você num semitranse e começava a lhe induzir. E aí foi onde surgiu primeiro uma polêmica e depois as escolas separadas. Quando o magnetismo ficou com a indução, então você induzir. Então eu lhe hipnotizo e digo, você não está sentindo a dor, você deixa de sentir a dor. Mas daqui a pouco passa o efeito de indução, a dor volta. Enquanto que no sonambulismo você vai, descobre onde é que está a dor e a partir daí você estabelece a relação. E o sonambulismo ele foi fundamental para o magnetismo exatamente por isso, porque quando ele surgiu não tinha técnicas. Então era o eu acho. Então teve o eu acho de Mesmer, teve o meu acho de Ponsegui. Então são livros de experiências pessoais. Só que como eles trabalhavam com sonambulismo, aí eles perguntavam, mas o que é que você tem? De repente você tinha uma doença e ninguém sabia o que era. Ela dizia, eu tenho isso. E aí alguns magnetizadores perguntavam, e como é que você trata isso? Aí alguns eram sonambúlicos apenas, você faz assim, assim, assim. Ou seja, a resposta já estava nele. Outros diziam, não, deixa eu escutar o doutor que está aqui, ou seja, o sonambulismo mediúnico, em que você se desdobrava, vinha um espírito, lhe dizia a informação, e você mandava a informação, e aí era aplicado por orientação médica, espiritual. E aí já se criou a confusão, porque como você tinha um sonambulismo induzido magneticamente, e você tinha um sonambulismo natural, e você tinha nesse sonambulismo, você tinha um mediúnico, que era quando você desdobrado entrava em contato com o espiritual de fato. Então Allan Kardec, inclusive, ele subdivide bem claro isso, mas a gente na casa espírita, como não tem sonambulismo, a gente passou a chamar de desdobramento, a nossa mania de mudar nome, porque era sonambulismo, a gente começou a chamar de desdobramento. E aí o sonambulismo deixou de existir. E aí o sonambulismo que você vê lá em Ponsegui, que você vê em Deleuze, era um sonambulismo que sempre objetivava levar você para o nível mais profundo.
E qual é o nível mais profundo? É aquele que você tem a melhor consciência, mas quando retorna não tem nenhuma memória. Então a gente fica sempre nesse desdobramento em que você fica, não vai na profundidade e ainda tem o registro, e um registro limitado à sua condição de percepção de despertar. Então, Santo Agostinho já tinha colocado para a gente isso, que nós tínhamos um magnetismo, todas as condições de estudar os fenômenos espíritas. Aí a gente estudou fenômenos espíritas sem considerar o magnetismo. E para entender o perispírito e suas funções, o ideal era fazer mais sessões de sonambulismo. Porque imagine bem, se você tem alguém doente, e esse alguém começa a dizer uma coisa que ninguém sabe, e objetivamente no caso das doenças, então você tem uma doença, tem uma enfermidade, o médico não descobre, os exames não descobrem, e você mesmo diz o que é e diz onde é que está radicada. E muitos deles diziam, você faça desse jeito. Lógico, quando a gente pega lá em Prosseguir, a gente vai encontrar algumas sugestões meio ridículas para o dia de hoje. Você vai fazer sanguessuga, colocar sanguessuga em você, você vai fazer vomitórios, porque essa era a medicina da época. Mas aí eles recomendavam muito chás. O que são os chás? São as formas naturais da química que a gente tem hoje elaborada. No fundo, a gente está no mesmo caminho. Se a gente lê com atenção, fazendo o ajuste, fica tudo perfeitamente inteligível. O que não é inteligível é a gente deixar tudo isso de lado. Allan Kardec fala em Prosseguir, fala em Nicoté, fala em Deleuze, fala no presidente de uma sociedade magnética, que eu já procurei livro dele, mas não encontrei. O dia que eu tiver, eu pego e vou publicar. Allan Kardec falava de muita gente boa. E se era gente boa que não prestava o livro, ou ele não falava, ou ele fazia reticências, porque Allan Kardec comentava de tudo e de todos. Ele não tinha muita cerimônia para isso. Só que ele não ficava na picuinha. Ó, esse livro aqui é bom, mas isso aqui, eu penso isso. E colocava o pensamento dele. Allan Kardec não fez reticência a esse pessoal. Então, era no mínimo do respeito a Kardec, a gente queria conhecer. Faça os ajustes da época, ajuste de linguagem, as questões médicas, o exotismo de algumas coisas. Deleuze fazia como entrar em relação. Colocava a pessoa de frente para você, sentava, pegava suas pernas, colocava dentro das pernas dele, ficava segurando as suas mãos, pegando os dedos e muitas vezes olhando nos olhos. Veja que é um negócio desconfortável. Mas não era ruim em termos de técnica. Só que como é uma técnica desconfortável, hoje a gente não faz mais isso, faz de outro jeito, mas a coisa é feita. Ou seja, eu entrar em relação magnética. Isso é que é o importante. Então é a gente que olha isso para ver. Estamos devendo ainda ao magnetismo, estamos devendo muito, e ao sonambulismo mais ainda. No dia que a gente começar a ter bem domínio da questão magnética, mesmo nos atendimentos de cabine, aí a gente vai começar a ter mais coragem para enfrentar a questão do sonambulismo. Que não é coragem para enfrentar, é coragem para encontrar tempo para fazer isso, porque vai tomar um novo tempo. Imagina, além do tratamento, agora aquela pessoa vai se desdobrar e vai dizer informações, você vai ter que anotar, vai ter que pontuar, vai ter que avaliar. Os critérios que Deleuze coloca são extremamente seguros. Não faça isso, não faça pergunta mal intencionada, não deixe visitantes curiosos entrar, não faça desse jeito, respeite o sonâmbulo. Ele faz tanta recomendação que tem horas que no livro ele chega a ficar chato, para ter um máximo de segurança. Ou seja, a gente já tem um modelo, tem um caminho tudinho, mas a gente faz. E a gente fica com um prejuízo o tempo todo. Então, essa frase de Santo Agostinho eu trouxe também mais para que a gente relembre essa situação. É difícil a gente avançar no estudo do perispírito sem considerar o magnetismo. Como é difícil a gente entender isso isoladamente, sem fazer sonambulismo. Eu aponto sempre a Dilson, porque ele é um dos poucos que vai mesmo. Ele tem tratamento no centro dele, ele tem magnetismo, mas tem sonambulismo. E tem sonâmbulo que trabalha com ele. Ele diz, olha, tem um paciente na cabine, na maca 3, me diga o que está acontecendo.
às cegas. E aí o sonâmbulo diz, bom, essa pessoa é um homem, ele está reclamando de uma dor disso, mas é aquilo. Quer dizer, é um suicídio maravilhoso para você trabalhar. Mas a gente sabe que isso é tão bom, por que a gente não faz? Ah, porque eu não tenho um sonâmbulo seguro. Como é que você sabe? Você nunca testou ninguém. Você vai ter o risco de ter um sonâmbulo que um dia não esteja bem, que um desses esteja tão seguro. Sim, mas você só vai chegar lá se você começar. Se você não começar, vamos ficar com isso a vida toda. E ontem eu falei da questão a partir eu disse 336, mas não é 336, 386, tá? Aqui eu coloquei 2 somente, ou 3, para a gente ver. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento. Olha a resposta dos Espíritos. Não. E a gente começa respondendo sim. Eu tenho antipatia porque não há outra encarnação, então sim. Os Espíritos começam logo com um sonoro não, ponto. 2 espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. O que é que ele quis dizer? Eu posso nunca ter visto em nenhuma encarnação, em nenhum lugar, e de repente a gente aqui se simpatiza um com o outro. Mas por que eu, para simpatizar com você, eu tenho que ter vivido antes? Porque nós espíritos gostamos dessas coisas. Tem que ser sempre sim. E eu não gostei de você e não gosto, é porque na outra a gente foi inimigo. Não. A gente tem alguma coisa que nos torna repelentes. Mas isso aqui tem a ver com magnetismo. 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Agora, isso é num livro secreto, né? Ninguém nunca leu esse livro é proibido. É no livro dos Espíritos. Quer dizer, os Espíritos estão chamando a atenção de que a gente precisa do magnetismo até para entender as relações. Mas a gente não considera isso. Aí fica difícil pra caramba. É muito mais fácil. Aí a gente cai sempre na questão da reencarnação, ou do karma. E karma, a propósito, não é uma palavra espírita. Então a gente está sempre caindo no mesmo ponto. A gente acha, não, é porque é um princípio reencarnatório. Eu até brinco, assim, chega uma pessoa na sua casa com um problema, aí depois ela contar a história dela toda, chorar, dizer que está sofrendo muito, e diz, olha, isso é um problema de reencarnação. Vamos imaginar que seja verdade. Aí vem um complemento. E daí? É um problema de reencarnação. Sim, e eu vou fazer o quê? Não tem saída? Se não tem saída, o princípio da reencarnação está errado. Porque a gente reencarna para quê? Para se melhorar. Para resolver as pendências. Para recompensar os problemas. Aí eu renasço. Você vem dizer que o que eu estou sentindo é porque foi de outra reencarnação? Sim. E o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Eu quero saber o que eu vou fazer. Mas parece que é satisfatório. Pelo menos agora eu já sei, graças a Deus. Eu estou sofrendo porque na outra encarnação, sim, mas eu nem me lembro da outra encarnação. Como é que eu vou comemorar isso? Não tenho como comemorar. Bom dia, seu Agenor. Seja bem-vindo. Bom dia. Então, chegam os Espíritos e dizem isso para a gente, que o magnetismo é o piloto da ciência. Mas qual ciência? A da relação entre os seres. Na hora que eu pensar magneticamente, olha como o mundo muda. Eu não gosto de você. Mas peraí, você nunca me fez mal. A gente nunca discutiu. Por que eu não gosto de você? O que existe entre eu e você que faz com que eu não goste de você? Não pode ser gratuito. E se for de outra encarnação, muito bem, mas por quê? Será que eu só tive só problema com você na outra vida? Não, tem alguma coisa entre nós dois. Qual é a possibilidade de ser uma coisa magnética? Grande.
Porque você não tem uma exteriorização energética, eu não tenho uma exteriorização energética, isso não interage um com o outro. Pode ser que a minha interação magnética com a sua não esteja permitindo essa aproximação. Como eu não tenho isso definido, eu não gosto de você. Eu não tenho uma antipatia. E aí eu gosto de uma outra pessoa que inclusive fala mal de mim, já me deu tropeção de tudo quanto for jeito, mas eu gosto. Se outra pessoa fizer 1/10 do que essa pessoa faz, eu parto para cima, mas essa pessoa eu aceito que ela faça. Por quê? Porque em vez de ter uma repulsão, agora eu tenho uma atração magnética. Se eu começo a pensar assim, eu começo a abrir o horizonte. Opa! Se existe uma energética que está compensada ou descompensada, então eu tenho que descobrir um meio de trabalhar essa energética. Na hora que eu trabalhar a energética, eu vejo. E aí a gente vê grandes problemas de antipatia magnética resolvidas com dispersivos. O clássico caso que eu conto da mulher que tinha uma antipatia pelo marido e o amava perdidamente, não conseguiam se separar, porque quando se afastavam ficava dependente do outro, mas quando se aproximava tinha dificuldades até de ter relação sexual, com todo amor do mundo. E era uma questão energética. E para completar, já tinham feito todos os exames possíveis, nenhum dos dois tinha absolutamente nada, mas ela não engravidava. Até que um dia venceu a barreira magnética, e venceu a barreira magnética, se amaram perdidamente e engravidou sem menos esperar. Quer dizer que ela estava bloqueada de engravidar por conta do bloqueio energético? É porque não dá para a gente fazer certas experiências, que dá vontade de você pegar essa mulher e dizer, faz o seguinte, vai transar com outro homem para ver se engravida. Aí ela vai transar com outro que não tem antipatia e ia engravidar, ia dar um problema maior ainda. Óbvio que eu estou dizendo isso aqui, isso não é sugestão para se dar ninguém, é só para a gente pensar. É só uma elaboração de piração de uma cabeça maluca que nem a minha. Mas na hora que você suprime a barreira magnética, porque você não tem nada biológico, ela também não tem nada biológico, já tinha feito todos os tipos de testes de compatibilidade, de tudo perfeito, dois jovens que se amavam, mas não conseguiram engravidar. Como é que pode? E também não conseguiam se dar bem um com o outro. Eu te amo, mas quando você me toca, eu sinto uma descarga elétrica. Nossa Senhora, o que é isso? E o outro vai dizer, como é que você me ama desse jeito? Que amor desgraçado é esse que eu não posso me tocar? Ah, eu não sei, quando você se afasta de mim, nossa, me dá uma saudade, eu sinto uma falta de você. Sim, mas e quando eu chego? Eu não sei, quando você chega, eu acho que só pode ser o quê? O obsessor. O que a gente vai dizer com a visão espírita? É o obsessor que não quer. Coitado do obsessor. Que não existe, aí a gente vai e põe na relação. Aí a gente diz, mas eu não faço sintonia. Claro que faz. Você não tem explicação, chamar por ele vem. Olha, é assim de obsessor que não tem o que fazer do lado de lá. Você chamou, vem de monte. Aí quando você faz a experiência, despeça um no outro, muito, despeça, daqui a pouco acabou. Nossa, mas que coisa maravilhosa. Por que às vezes eu tenho tanta dificuldade de ficar perto de você quando agora está tão bom? Chega, me dê um abraço, eu disse, que bom. E aí os dois começaram a namorar, depois de anos de casar. Começam a namorar, começam a viver uma lua de mel no maior sufoco de emprego, de trabalho que eles estavam. A mulher engravida. E não foi que veio, qual foi o milagre? Foi o obsessor que foi tirar férias? Ou foi um problema energético? Se a gente pensa aqui, nessa época, Allan Kardec tinha 35 anos de magnetizador. Os espíritos responderam para ele, mais tarde compreendereis melhor esse magnetismo. Ele, Allan Kardec, vai compreender melhor. Ou será que os espíritos tinham a visão de que estavam passando isso para os espíritas? Mais tarde vocês vão compreender melhor o magnetismo. Eu acredito que não foi para Kardec, não, foi para a gente. Porque pelo conhecimento que ele tinha, os espíritos poderiam ter dito logo mais alguma coisa. Isso é não, está aqui o genérico. Querem entender de relação magnética, de relação humana? Temos isso aí. E a outra pergunta, na sequência, ele está na sequência, 387, 388, 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Então tem o amor, a aproximação e agora a repulsão.
São espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então nós somos antipáticos. Eu sinto antipatia por você sem a gente realmente se falar. Sim, mas a gente é antipático de onde? Porque lá na questão 386, ele disse que não tem um motivo anterior de outra vida, né? Então, se a gente é antipático, a gente é antipático por quê? E a gente se reconhece, sem nem ao menos se falar. Barreira magnética. Porque na pergunta do meio ele disse, o magnetismo é o piloto dessa ciência. Em 3 questões ele amarra tudo. Agora a gente só precisa juntar as 3 e ver, peraí, nossa, pois não é que é assim mesmo? Pode ter reencarnação? Pode. Pode não ter reencarnação? Pode. A doutrina explica, eu não estou falando doutrina aqui não, a doutrina explica. A doutrina envolvida nessas 3 questões, elas são suficientes para a gente entender como é que estão as nossas relações dentro desse contexto. O magnetismo interfere agora no processo integral do ser? Claro que sim. Então o magnetismo não é um mecanismo para a gente criar uma sessão de passe para curar corpo. Não é uma sessão de passe para cuidar do perispírito, nem é para cuidar de almas, é para cuidar do todo. E portanto não é uma sessão, é um tudo. Quando você conversa com alguém, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitas casas espíritas, o tal do atendimento fraterno. O que a gente faz no atendimento fraterno? Chegar uma pessoa com esse problema no atendimento fraterno, eu vim aqui porque meu marido não é espírita, eu amo, ele sinto que ele me ama, mas a gente não consegue viver juntos. O que eu devo fazer? Aí o que a gente vai dizer? Que reze, que confie nos bons espíritos. Aí 3 meses depois ela vem separada, chorando, sofrendo, porque não consegue vencer aquele homem, mas não tinha mais o que fazer. Aí o que a gente vai dizer? É porque na próxima vida vocês vão se encontrar de novo. Que conversa é essa? Mas a gente já está aqui, por que tem que esperar para a próxima? Não, mas aí eu vou encaminhar como? Vocês precisariam fazer uma terapia, mas ele não vem aqui, então você vai fazer nele. Foi assim que Deleuze deixou o magnetismo. As pessoas não sabiam dizer, então chama o seu marido aqui, olha, você vai fazer isso. Ele nem sabia se o cara era magnetizador, se ele tinha entendido, se ele tinha fluido. Você faça isso. E daqui a uns dias eu volto para ver como é que está. Liga, junta, resolve tudo e daqui a pouco estava tudo resolvido. Aí muita gente dessa, que estava somente para socorrer a mulher, o filho, ou vice-versa, depois quiseram entender que mágica era essa, e aí foram estudar magnetismo e se tornaram magnetizadores. Mas a gente não usa magnetismo para explicar coisa nenhuma. Aí a pessoa que chega com um problema desse numa entrevista fraterna, sai de lá sem solução nenhuma. Ou então vamos dar uma outra solução, né? Uma solução psicológica. Você vai para uma terapia de psicologia, seja ela constelação familiar, ou psicologia breve, psicologia de casal e tal. Sim, por quê? Porque no espiritismo não tem. E não tem por quê? Porque a gente não estuda. Porque tem. A gente já atinou antes com essas 3 questões? A gente não atinou. A gente lê isso aí e passa por cima. E a gente continua com o nosso modelo errado, culpando as reencarnações. E culpar a reencarnação é culpar Deus. Porque se isso está acontecendo, porque na outra encarnação eu falhei, e vim nessa para falhar do mesmo jeito, então o princípio está errado. Porque se o princípio é de progresso, a gente tem que ter alguma coisa que nos motive ao progresso. No caso, o magnetismo. Então, às vezes, as pessoas também não querem entender muito do magnetismo, porque vai fazer um rebuliço no seu fundo. Imagina um espírita de 50 anos, de espírita, ter que rever isso. Como você chega lá, essa água magnetizada. O espírito que magnetiza a água é o do magnetizador. Aí você lê isso em Allan Kardec. Aí você faz, não. Quem magnetiza a água são os espíritos. Sim, mas os espíritos estão dizendo que quem magnetiza é o magnetizador. E agora? Eu digo que são eles. Eles dizem que somos nós. E agora? Esse cabo de força vai para que lado?
Se me perguntar, para mim, vai pelo que eles disseram para Kardec. Não, mas você não acha que é possível que, de alguma forma, o Espírito... Sim, mas isso é coisa demais. Eu sei que é muito mais fácil ter um magnetizador lá e magnetizar a água. É muito mais objetivo. Não, mas aí a pessoa estiver magnetizando, o que é que eles disseram? Se for necessário, tem um Espírito ajudando. Então o mundo espiritual está ali. Agora, de uma forma natural, você põe o fluido e o Espírito atua. Por que eu tenho que não fazer nada e deixar que os Espíritos façam tudo? Não é para o benefício de encarnado? Eu não sou encarnado, o paciente não é encarnado, então é um encarnado que tem que fazer. Não tem muito o que a gente ficar discutindo. Tudo isso nos leva a pensar seriamente sobre a nossa função no meio espírita. Não como curador de corpos, como eu dizia, mas como agentes de modificação. O Espiritismo veio para nos transformar. E nós estamos transformando o Espiritismo, o que é um erro. O Espiritismo, quando é considerado, eu vi aqui em algum lugar que hoje eu vi. Foi aqui fora. Um retrato de Moisés, um desenho de Moisés, um de Kardec, um de Jesus e um de Kardec. Kardec é a terceira revelação. Sim, mas ele está revelando para quem? Porque se ele não está conseguindo revelar para mim, ele está revelando para quem? É revelação para quem? Talvez seja muito ruim vocês pensarem agora assim, nossa, eu poderia muito bem ter ido lá para o Festival de Campos, eu poderia estar em casa, nesse friozinho e tal, e aí paguei para vir ouvir essa coisa. Eu acho que é um péssimo negócio, porque a gente tem que repensar na alguma hora o que a gente está fazendo. Conversei com uma pessoa aqui, que está aqui presente, e disse assim, mas lá na minha cidade, só mesmo a minha casa, nenhuma outra aceita. E se eu quiser fazer algum evento e lhe chamar, vai ser só o pessoal da minha casa, porque ninguém vai. Quer dizer, isso é terrível. Primeiro, você imagina o prejuízo dos outros, perderem de ver essa beleza. Mas sou eu. Imagina que prejuízo danado, né? Eu podia muito bem, já pensou, passar o dia olhando para essa protuberância de beleza exótica. Aí, fora disso, tem que repensar isso. Como é legal, eu adoro, eu sou encantado, e não precisa nem falar muito, porque senão, é como eu digo às vezes, eu estaria em casa hoje. Se eu não tivesse motivação por isso, eu estava na minha casinha com meus filhos e numa boa. Ao contrário, estou aqui extremamente feliz e alegre por estar aqui já só dessa vez, quarta vez, 4 anos seguidos eu estou aqui. Em poucos lugares que eu vou assim tão frequentemente. Tem um lugar que eu vou todo ano, e que faz uma concorrência brava com aqui, que é Arraial da Ajuda, na Bahia. Que o pessoal de lá me leva para Arraial da Ajuda, aí eu tenho que ir fazer um sacrifício, é o maior sacrifício que eu faço, é uma semana inteira. Eu chego lá, faço um seminário rápido, num final de semana, aí tenho a semana com carro, hotel, passeio, tudo liberado. Aí eu fico lá naquele sofrimento, é um constrangimento terrível. E ainda por cima ainda diz assim, pode trazer Lucila, aí vou eu e ela, né? Na tudo pago. E aí depois você poderia fazer uma palestra assim na quarta-feira, quarta. Então eu acho que eu vou. Então é uma concorrência pesada aqui com Taubaté, é o Arraial da Ajuda, mas fora disso tudo é maravilhoso.